Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento nós queremos transmitir, hoje tem uma mensagem mais comprida, maior, tá certo? Para aqueles que sempre gostam de nos ouvir nossas mensagens. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, que Deus abençoe a sua família. Vamos para a mensagem, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Fala da visão do centurião por nome de Cornélio. Está no livro de Atos, capítulo de número 10, versículo 1 diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Verso de número 3, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de forma clara e viu um anjo de Deus que se aproximava dele e chamou pelo nome Cornélio. E estremecido, com os olhos fitos no anjo, indagou: Que é, Senhor? E ao anjo que lhe comunicava as tuas orações, e tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta para memorial na presença de Deus. Assim, envia alguns homens a Jopes e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Esses versículos para nossa meditação nessa manhã sobre esta mensagem de teor sobre a vida do centurião por nome de Cornélio. Bem, para a gente entender o texto, nós temos que dar uma breve analisada dentro do texto para uma maior compreensão daquelas pessoas que vão nos ouvir. Então, eu queria comentar com vocês algumas coisas que estudei dentro do texto. Em primeiro lugar, diz que ele morava em Cesareia. Cesareia, ela é uma cidade titular, ou dada como títulos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existiam várias Cesareias. Existiam, eu estudando na internet, consegui achar no mínimo 3 Cesareias. Essas Cesareias eram títulos dados em homenagem ao imperador romano por nome de César, tá certo? O César recebia a honraria e em homenagem a seu nome, as cidades ganhavam o nome de Cesareia. Essa Cesareia do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos é a Cesareia conhecida como Cesareia de Filipe. Ela fica próxima ao Monte Hermon. Ela tem também uma nascente que vai para o Jordão. Essa era a Cesareia em que o centurião por nome de Cornélio, que era romano, e que era da corte chamada italiana. A corte chamada italiana também é algo também muito interessante, porque a corte chamada italiana identifica que aquele homem, ou esse personagem bíblico aqui, que é o Cornélio, ele era oriundo, ou era um homem que morava na Itália. Ele era italiano, tanto ele como também toda a sua centúria, ou seus 100 soldados que estavam à disposição do Cornélio. Então eles serviam a Roma e eram estrangeiros, que moravam na Itália. Olha aí, por isso que o nome da corte do regimento militar do Cornélio é da corte italiana. E aí a gente vai ver que esse homem era um homem temente a Deus e um homem muito piedoso. Eu acredito por se aproximar tanto da cultura judaica em seus dias, Cornélio vivendo ali dentro dos territórios de Cesareia de Filipe, ele vai começando a observar a cultura judaica e a forma com a qual eles traziam a adoração ao Deus Jeová, o Deus vivo, através dos ensinamentos da Tora dados pelo Moisés, servo do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que dentro da sinagoga, possivelmente o Cornélio, ele teve acesso à sinagoga judaica naquela época, e ele começou a aprender o que é realmente um Deus ou uma divindade poderosa como o Deus dos hebreus.
Ele começou a entender o que era um culto, ou como a forma cultual de dar um culto, mas de um culto diferente. Não era como um culto pagão, como um culto romano, que ele aprendeu na sua cultura romana. Não. Era um culto diferente a um único e exclusivo Deus, que era o Deus Jeová, o Deus Javé, que era o Deus dos judeus e ensinados pela lei de Moisés dentro das sinagogas judaicas daquela época. Então a fé judaica influenciou a vida daquele homem por nome de Cornélio, o que o fez viver agora uma vida, não é, temente e piedosa diante de Deus. E se ele já era alguém religioso e que gostava da pessoa de Deus e que acreditava em uma divindade que criou o céu, terra, mar e fez tudo, agora ele começou a compreender melhor através da fé judaica o que significava o Deus vivo, o Deus criador do mundo e de todas as coisas que existem, que se movem e que respiram. Então, o Cornélio, ele começou a cada dia melhorar na sua vida, na sua fé, e começou a buscar mais a Deus, e a história vai dizer que ele é influenciado dentro da cultura judaica, porque eu digo para vocês, porque o Cornélio também jejuava, não é? E ele vai pegando o costume de jejum de 3 dias, como no costume judaico. Os judeus tinham costume de jejuar 3 dias inteiros. Veja que Paulo lá, quando ele é fariseu, ele lembra, né? Ele meio que ele se converte, mas ele já tinha uma ramificação do judaísmo. Ele diz assim, nós fariseus jejuamos 3 dias inteiros. E quando ele se converte também, ele vai também, passa lá na casa do Judas, em Atos capítulo número 9, ele vai passar 3 dias jejuando, sem comer e sem beber. Então era um hábito, era cultural orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava 3 vezes ao dia, Daniel também jejuava, seus amigos também, Mesaque, Sadraque, Abidenego, então era cultural. O fariseu também, lá do publicano e do fariseu, ele disse que jejuava, e ainda dava dízimo. Então assim, a cultura religiosa naquela época fazia o ser humano entender que para Deus deveria se fazer jejum, que para Deus deveria se fazer consagração, que para Deus se devia adorá-lo, um culto diferente. O culto a Deus é um culto racional, um culto que traz entendimento, é um culto específico, amém? Há um Deus só. E aí, o Cornélio, ele naquele dia que ele está jejuando, Atos capítulo 10, versículo de número 2, e aliás 3, melhor dizendo, certo dia por volta das 3 horas da tarde, né? Em uma Bíblia da linguagem corrigida, né? Vai dizer, né? Uma tradução da cultura judaica, né? Vai citar aquela hora de forma diferente, mas transmitindo ou explicando melhor o texto, uma compreensão melhor, eram 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, quando o anjo se revelou a Cornélio. E ele vem naquele brilho, naquele resplendor de ser celestial. Era um corpo diferente que estava se aproximando de Cornélio. Era um corpo celestial. E ele possui um brilho próprio, né? O brilho do anjo, o resplendor do anjo. Veja que em Atos 12, quando o anjo ele vai na prisão libertar o apóstolo Pedro, tem um resplendor de luz dentro da prisão, dizendo que um corpo estranho tinha se manifestado dentro daquela cela, dentro daquele ambiente, e que na verdade era o ser celestial, que era o anjo enviado por Deus. Então, o Cornélio, ele sente algumas coisas com a aparição do anjo que vem até ele enquanto ele jejuava. Veja só, tem um momento de sobrenatural que interrompe o jejum do Cornélio, e o anjo se manifesta a ele, e ele chama ele pelo nome. Deus não erra o nosso nome. Deus sabe quem somos nós, ele nos chama pelo nome e nos chama na língua e no dialeto em que somos, não é? E que falamos do nosso país. Deus não vai aparecer para você e vai falar em americano, né? Ou inglês, melhor dizendo. Deus não vai falar para você que é português em espanhol. Deus não vai falar para você e vai falar em mandarim, vai falar, vai escrever em mandarim, você não vai entender nada. Deus não vai falar para você em chinês, né? Em tailandês. Não, Deus vai aparecer para a gente que é brasileiro, vai falar dentro do nosso português, porque Deus é uma pessoa muito inteligente e ele sabe como transmitir mensagem, e as suas mensagens são transmitidas de forma organizadas e ordeiras,
Deus se manifesta através até do sobrenatural de uma forma organizadíssima, que você possa botar isso na sua cabeça. Deus não faz nada para deixar você confuso, não é? Ou louco, né? Para entender aquilo. Deus quer que você entenda o que ele vai falar. Então ele te chama pelo teu nome. Chamou o nome do Cornélio e disse a Cornélio o que ele deveria fazer. E aí a Bíblia vai dizer que Deus disse a ele, olha, o anjo disse a ele, as tuas orações e esmolas aos necessitados subiram para a oferta diante do memorial de Deus. Mas ainda te falta uma coisa, Cornélio. Você deve chamar alguém conhecido como Pedro, né? Que é Simão, que tem por sobrenome Pedro. O nome dele era Simão, e Jesus colocou o nome Pedro, que era o segundo nome dele, do apóstolo Pedro. Simão Pedro. E aí a Bíblia vai dizer que ele disse assim, aonde o Pedro estava, o apóstolo Pedro estava, ele estava próximo à praia, não é, junto do mar da Galileia, em uma casa, não é, de um homem que trabalhava com couro. Ele era Simão, curtidor, ele era um homem que tinha a profissão de trabalhar com couro, né, naquela época, costurava, com certeza, quem sabe até fazia tendas como, né, o apóstolo Paulo fazia, não é, usando o couro, não é, para fazer tendas de embarcações, de navios. Então, a gente vai entender que, nesse momento aqui, o Cornélio ele pega um varão piedoso, um soldado seu que acreditava também na fé judaica e temia já a Deus, de uma forma já muito parecida e familiar com a de Cornélio, e era um homem temente a Deus e acreditava e tinha fé também como Cornélio. Então, Cornélio vai o incumbir para que ele vá buscar o apóstolo Pedro na casa do Simão, que trabalha com couro. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão. E estudando a distância entre Cesareia até Jope, a casa de Simão o curtidor, os historiadores colocaram aqui, e os pesquisadores da Bíblia, aproximadamente 45 quilômetros andando a pé para chegar na casa de Simão o curtidor, na cidade de Jope, onde eles vão encontrar o apóstolo Pedro e trazê-lo para pregar dentro da casa do Cornélio a mensagem de salvação. E aí a Bíblia vai dizer que eles encontram o Pedro, né, para resumir a história, e o Pedro ele tem antes que os soldados cheguem, ao meio-dia, naquele mesmo dia, um arrebatamento de sentidos, que Deus revela a ele que tem propósito em salvar pessoas que eles achavam ou julgavam imundos, pagões, que não mereciam a fé e não receberam a salvação, e tão menos o Espírito Santo de Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus mostra um lençol descendo com quadrúpedes, com répteis, né? E ele vai se desenrolando, e Pedro estava com fome, era meio-dia, e Deus disse a ele assim, Pedro, mata e come. E Pedro diz assim a Deus, não, Senhor, eu não posso matar nem comer coisas que na lei de Moisés eu aprendi que esses animais não são para a nossa culinária cotidiana, não são para que nós possamos fazer refeições com eles, nem muito menos posso tocar, né, nesses bichos aí, e nem posso comer, porque não como coisa imunda. E aí Deus disse a Pedro 3 vezes para que ele entendesse, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do seu sangue vertido, não só redime o judeu, né, que é sanguíneo por natureza, e da nação judaica. Não era a obra de Cristo, não ficou restrita só à nação judaica, só a um povo, só a uma nação, não. A obra de Cristo na cruz e o seu sangue vertido na cruz do Calvário purifica todo o pecador de todas as nações do mundo e da terra, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os povos, em todas as raças, em todas as tribos, em todas as etnias que existem no mundo. A palavra de Deus é poderosa. O ato de salvação de Jesus Cristo transcende a lógica humana e alcança, através do perdão de Deus, a todas as pessoas que estão habitando em todas as nações da terra. Sejam eles de culturas diferentes, de hábitos diferentes, de leis diferentes, mas Deus quer alcançar a todos. O evangelho é para todo aquele que nele crê, disse o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. A Bíblia diz que o Senhor se revelou várias vezes ao apóstolo Paulo
e mandou ele levar o evangelho a muitos estrangeiros, a muitas pessoas que viviam em cidades diferentes, lugares diferentes. Paulo pregou em Antioquia, Paulo pregou em Listra, Paulo pregou em Icônio, Paulo pregou em Éfeso, Paulo pregou na Itália, Paulo pregou em Roma, Paulo pregou na Espanha, Paulo pregou em muitos lugares que existia na época. Em Filipos, Paulo pregou em Atenas, como a gente vê no livro de Atos, né? Na Grécia, Paulo teve a oportunidade de pregar em todos os lugares. Também na ilha de Malta, no capítulo 28, ele também prega aos bárbaros. Então o evangelho, né, quer alcançar todo o mundo, todas as nações da terra. Então, a Bíblia diz que Pedro acompanhou o soldado piedoso junto com seus amigos, e uns crentes também foram com o apóstolo Pedro, que eram da igreja primitiva, foram até a casa de Cornélio. Cornélio deu o trabalho de juntar um número grande de pessoas para a anunciação do evangelho naquele dia, dentro da sua casa. E quando Pedro chegou, o pregador Pedro chegou, tinha um grande número de pessoas, um bom número de pessoas estavam dentro da casa de Cornélio para ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação e a mensagem de Jesus como Salvador e Senhor e Libertador e Senhor de todos, através da boca do apóstolo Pedro. Então a Bíblia vai dizer que quando Pedro estava pregando o evangelho dentro da casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Nasceu-lhe a fé verdadeira para a salvação, que opera para a salvação. E aí eles receberam também o batismo com o Espírito Santo em Atos capítulo 10, né? Versículos, a gente vai ver isso nos versículos, né? 44, 45, 46, né? 47. E aí Pedro disse assim: se esses também receberam, como nós, o Espírito Santo, o que é que impede que eles recebam também o batismo em águas para ingressar ao corpo de Cristo dentro da igreja do Senhor Jesus aqui em Jerusalém? Agora virou, né, um ponto de pregação, ou uma pequena, né, igreja dentro da casa do centurião por nome de Cornélio. Olha que coisa maravilhosa. Assim é o evangelho. O evangelho se instaura em lugares onde ele não ainda existe, levado por pessoas simples e humildes. Eles levam o evangelho e lá eles conseguem, não é? Através de um trabalho árduo de oração e de pregação e de ensino da doutrina de Cristo, instituir um trabalho ali na casa do Cornélio. Foi isso que o apóstolo Pedro ele conseguiu naquele dia ali. Com certeza o Cornélio, que era um homem temente a Deus e que se converteu, né, e virou cristão naquele dia, a gente vai entender que o Cornélio ficou servindo a Deus ali. Com certeza ele era aquele camarada que era um apoio fundamental para o apóstolo dentro da sua casa e ensinar a doutrina dos apóstolos para todos que estavam ali na sua família e na sua vizinhança. E com certeza a igreja primitiva ganhou mais um lugar para pregação, mais um lugar para culto na casa do centurião por nome de Cornélio. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa meditar com a sua família. Jesus quer salvar a todos, o evangelho é para todos, a salvação de Deus é para todos os homens. Tito fala isso, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então o objetivo de Deus é salvar você e a toda a sua casa, a toda a sua parentela, desde o brasileiro até os estrangeiros. Amém? Jesus quer salvar a todos. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você e que o Espírito de Deus possa te dar paz, alegria, e te encher nesse dia. É isso que eu desejo. Seja cheio do Espírito Santo, seja abençoado você e toda a sua família, em nome e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue orando pelo irmão João Paulo, por esse canal Mensagem de Fé, que traz sempre uma mensagem bíblica de edificação para a sua família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.